Olá, eu sou Flávio Cárcano, médico oncologista clínico, especialista em câncer geniturinário, também conhecidos como tumores urológicos. Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre câncer de testículo. O câncer de testículo é o tumor sólido mais frequente no adulto jovem. Isso mesmo. Embora a gente, quando pensa em todos os tipos de cânceres, o tumor de testículo é um tumor raro, quando a gente vê o número comparado a cânceres muito frequentes, como câncer de mama, câncer de próstata, câncer do intestino e outros, embora seja raro, ele é muito frequente no adulto jovem. O câncer de testículo ele tem uma importância fundamental porque ele é um tumor extremamente curável. Nós ouvimos dizer de outros tipos de câncer que quando o paciente tem metástase, já as chances de cura são muito menores ou até ausentes. Diferentemente, no tumor de testículo, mesmo o paciente que tenha metástase é potencialmente curável. Embora nós tenhamos vários avanços na terapêutica do câncer, e aí inclui a imunoterapia, a terapia-alvo, os tratamentos teranósticos e muitos outros tratamentos que estão vindo, como o próprio CAR T-cell, que é uma terapia extremamente especializada hoje em pesquisas em franco andamento e principalmente em tumores hematológicos, certamente vai chegar também em algum momento para os tumores sólidos. Embora tenhamos todos esses avanços, a quimioterapia é fundamental na doença câncer de testículo. Claro, ela não é indicada para qualquer situação. Quais são as situações, Primeiro a gente precisa entender que o câncer de testículo, na maioria das vezes, ele é diagnosticado de forma localizada. Ou seja, a doença está no testículo e não se espalhou para outras partes do corpo. Essa é uma situação em que, na grande maioria das vezes, somente a cirurgia do testículo é suficiente para curar o paciente. Porém, quando a gente observa que essa doença, na abordagem desse paciente, no estadiamento, onde a gente faz exames para entender até onde a doença foi, se a gente percebe que essa doença ela já está fora do testículo, dependendo do quanto isso aconteceu, a gente tem protocolos diferentes de tratamento. Aí, nesse caso, já começamos a incluir a quimioterapia como parte fundamental desse tratamento. A grande maioria dos casos, se não está restrita ao testículo, ela caminhou até uma parte posterior do abdômen do paciente, bem no centro do corpo, que a gente chama de retroperitônio, e com tratamento com quimioterapia é possível, na grande maioria das vezes, curar esses pacientes. Muitas vezes, após a quimioterapia, sobra alguma lesão que ainda é visível pelo exame de tomografia, e nesses casos, que não é a regra, é a exceção, a gente precisa ainda complementar com uma cirurgia que resseca essa região posterior do abdômen, chamado retroperitônio, tirando os linfonodos que ainda possam eventualmente estar comprometidos pela doença. No final, toda essa abordagem multidisciplinar acaba curando o paciente. Alguns casos menos frequentes já se apresentam com a doença já disseminada, com a doença que pode estar cometendo os pulmões, o fígado, excepcionalmente até o cérebro. Mesmo nessas condições, se o paciente é diagnosticado corretamente e é tratado dentro dos protocolos que são internacionalmente reconhecidos por um oncologista clínico experiente, é completamente possível também curar os pacientes nessas condições. É claro que exceções existem casos de doenças mais refratárias, que quando ela se encontra avançada, ainda assim a quimioterapia já pode não fazer o efeito desejado e a gente precisa lançar mão até de quimioterapias em altíssimas doses seguidos de transplante de medula óssea. Sim, a gente ouve muito falar de transplante de medula óssea para leucemias, doenças hematológicas, mas existe um tipo de transplante chamado autólogo, onde as células da medula óssea do próprio paciente são armazenadas. Depois que ele recebe a quimioterapia em altas doses com intenção de exterminar a doença que ainda persiste refratária,
essa medula óssea, essas células tronco da medula óssea são devolvidas para o paciente e repovoam a medula óssea desse paciente, voltando a fabricar o sangue normalmente. Isso a gente chama de transplante de medula autólogo. Em alguns casos excepcionais, o câncer de testículo também pode ser tratado com este protocolo. Mas o que eu queria deixar de mensagem que é importante é que o tumor de testículo ele não pode ser rastreado, mas todo homem jovem que no momento da sua higiene, do banho, palpa o seu testículo, faz o autoexame, qualquer nódulo, caroço que possa estar presente no testículo ou aumento de volume que gere estranheza, merece uma avaliação de um oncologista, de um urologista, para examinar e solicitar exames se for necessário. Em geral, a investigação inicial desse tipo de tumor começa com uma ultrassonografia do testículo, que possa mostrar imagens muito típicas, e também um exame de sangue, onde a gente avalia a presença de biomarcadores, ou seja, são substâncias que estão presentes no sangue de forma anormal e que podem estar associadas ao tumor do testículo. Duas são principais, a alfa-fetoproteína e o beta-HCG, que é o mesmo que a gente solicita em exames de gravidez. Esse é um tipo de tumor de testículo que produz também pode produzir o beta-HCG. Então, a presença dessas substâncias alteradas associadas a uma ultrassonografia típica já indica a necessidade da retirada do testículo de forma protocolar para que esse paciente possa ser curado. Antes disso, ou concomitante a isso, é feito o estadiamento através de tomografias de tórax e de abdômen para a gente ter certeza se a doença está restrita ao testículo ou não. Bem, fica claro aqui que o câncer de testículo é o tumor mais frequente no adulto jovem, mas potencialmente curável, talvez uma das doenças mais curáveis dentro da oncologia, mas isso depende de um acesso diagnóstico bastante rápido. Não hesite, se há dúvidas ou suspeita sobre uma lesão no testículo, não hesite em procurar o oncologista ou urologista para essa avaliação, e uma vez diagnosticado, principalmente em fases precoces, ele é totalmente curável. Ainda que esteja na doença avançada, já com metástase, o oncologista clínico experimentado, experiente, vai saber exatamente aplicar o protocolo padrão de quimioterapia com intenção, ainda assim, de curar este paciente. Bom, eu pretendo conversar um pouco mais com vocês sobre os tipos de tratamento do câncer de testículo de forma mais detalhada em outro vídeo, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo como uma informação adicional para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu pretendo postar por aqui. Até o próximo vídeo.